Vamos recebendo aqui o prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, para falar de vários assuntos. Esteve viajando para São Paulo, né, essa semana. E eu falava agora há pouco de um ouvinte que já tinha participado. Tem outro aqui, Cris Silva, que diz: o dia que deixar de ter cargo a mais com pessoas aposentadas será dinheiro para outras coisas. Os políticos não pensam no povo e sim o que deixam de ganhar. Mas fico na dúvida, quando vão fazer alguma coisa, vão atrás do dinheiro federal? Cadê o dinheiro da arrecadação que agora estão reclamando? Para onde vai? 999-787885. Podemos começar por essa pauta, prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, a questão do impacto da redução do ICMS, especialmente no combustível, mas também em outros serviços como energia, telecomunicação. O que isso vai representar para o município de Lajeado e que tipo de desdobramento já está tendo, ação diferente por parte da prefeitura, se de fato vai ter algum prejuízo para a nossa comunidade, para os moradores de Lajeado. Bem-vindo aqui ao Troca de Ideias mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Ricardo, Nicolas, Bom Rita. dia. Bom dia. Bem, esse tema é um tema que é importante a gente começar dizendo que do total de impostos arrecadados, os municípios ficam com apenas 10%. O Estado, 30%. E a União, 60%. Então, sempre que a gente ouve essas manifestações dos ouvintes, elas reforçam a necessidade de a gente ter uma discussão dessa distribuição da carga tributária. Sobre o assunto do ICMS, a gente, Lajeado, não trabalha com prejuízo. Trabalha como uma medida que ela é suportável no orçamento. A previsão para o ano que vem é de 3 milhões de reais, que vem fazer frente a uma demanda que é importante, porque a produção do país depende do combustível, e a produção, os valores do combustível estavam dificultando o trabalho de muitas pessoas. Então, Lajeado consegue estar se preparando para ajustar o seu orçamento frente a essa demanda, mas o questionamento, a crítica, é de que essa medida não deveria vir de forma isolada. E aí sim a gente comunga com a manifestação dos ouvintes, porque as coisas, os serviços, as atividades, elas acontecem nos municípios. E os municípios, frente aos 10% do total da arrecadação que vem para cá, eles fazem muita entrega. Eles conseguem prestar muito serviço. O que se questiona a nível estadual e o que fica ainda muito mais distante a nível federal, que representa 60% de toda essa arrecadação. Falando em números, o que representa de valores que chega para Lajeado, o que vai deixar de entrar? A previsão para para esse ano seriam 60 milhões de reais de retorno de ICMS, e com essa nova política, com esse novo regramento, a previsão é que entre 57. Então, para esse ano de 2022, seriam 3 milhões de reais a menos. No ano que vem, a projeção são 8 milhões de reais a menos. Bom, não é para até o final do ano? Nós temos a previsão para o ano de 23 também. Para o ano de 22... Porque depois volta o ICMS a 25%. Mas o que tu fatura nesse ano, ele não é imediato, né? E o ICM, ele repercute em anos seguintes. Então, nesse ano seriam 3 milhões a diminuição, e no ano de 23, 8 milhões. Essa fala do prefeito, ela não é nova, porque a gente tem ouvido sobre isso, foi tema inclusive da campanha de 2018, onde o presidente Bolsonaro falava em mais Brasil e em menos Brasília. Estamos fechando 4 anos e pouco se viu de mudança em relação a essa distribuição dos valores em relação a estados e também municípios. Em relação ao ICMS, né, é importante também colocar que 25% vem para os municípios. E se a gente conversar com a população, e a gente percebe isso, que se colocar na balança entre o município perder um pouco de arrecadação ou baixar o combustível, é praticamente uma unanimidade que as pessoas querem um preço menor na gasolina. Que é importante esse esforço todo nesse momento, mas não deveria se concentrar exclusivamente neste momento e nessa política. Não devia tirar dos municípios e dos estados, talvez. Essa rediscussão da distribuição tributária é muito importante. E que deveria ser através da reforma tributária, que não saiu também. Perfeito. Prefeito, seguindo nossa pauta aqui de perguntas, né, e de temas que a gente tem para abordar na sua entrevista, um assunto que também não é novo, né, recorrente aqui, que é o atendimento nos postos de saúde de Lajeado e a demora de até 45 dias para uma consulta, por exemplo.
A gente fez questão de trazer exatamente qual é a realidade, né, dos postos. E os 45 dias é o caso extremo. É um dos postos onde a gente tem tido dificuldade. E, por outro lado, existe também... A grande demanda consegue ser atendida em 20 dias. Que é o do Cedro, esse que tem mais dificuldades? É o do Morro 25. Ah, do Morro 25. E necessariamente a correção disso, ela passa por algumas estratégias que estão sendo desenvolvidas pelo município, e a gente pretende acelerar isso para pôr em prática no menor tempo possível, mas principalmente pela contratação de médicos, e eles só não estão sendo contratados pela dificuldade de encontrar no mercado. Naqueles previstos para contratação, por enquanto... É dia 15 agora a previsão, e essa semana eu não cheguei a conferir para ver se mantém o dia 15, mas seguimos com essa expectativa de que dia 15 a gente consiga restabelecer a carga dos médicos, e aí sim, é uma melhora considerável, inclusive nessa demora para atendimento de consultas em postos de saúde. Mas 45 dias é tempo, né? Independente das dificuldades, vai reduzir para quantos dias será, prefeito? Nós estamos mudando também a sistemática de atendimento. O objetivo é deixar as agendas centralizadas agora e com horário pré-determinado. Então, teriam 2 consultas agendadas e uma de encaixe. A cada 3 consultas, 2 são agendadas e uma de encaixe. Esse encaixe... Hoje não tem o encaixe. Hoje não tem o encaixe, mas principalmente... O objetivo é de que, eu estou antecipando as medidas, mas aquela escala de necessidades, o objetivo é de que na UPA não seja atendida as pessoas, se a gente tiver médicos em todos os postos, a pessoa que é ficha azul, que é menor gravidade, que ela não seria urgência e emergência, ela não vai ser atendida na UPA. Ela pode procurar a UPA e a UPA vai pegar e vai encaminhar o agendamento para um posto. Para tudo isso, para que esse sincronismo ele seja efetivado, nós precisamos ter os médicos nos postos. Então, tem se concentrado um esforço bem grande para conseguir ter médico em todos os postos, ter essa agenda centralizada e depois os desdobramentos a gente traz no contexto geral das modificações. Para isso, teria um sistema interligado, algo nesse sentido, para esse fluxo isso está em andamento também, esse portal de agendamento de consultas, ele está em desenvolvimento. Na terça-feira a gente tem uma reunião onde vai ser apresentado o protótipo para o Executivo, a Secretaria de Saúde vai apresentar esse protótipo para o Executivo, e temos uma esperança muito grande de que nos próximos dias, nas próximas semanas, a gente consiga dar uma nova entrega de grandes serviços na área da saúde. Bom, nesse momento que se fala é de atender todos os bairros com médicos nos postos de saúde, mas não tem alguma previsão de ampliação de horário também? Você prevê alguma coisa nesse sentido? Depende da demanda. Isso, a gente faz muito controle com a demanda, e a UPA, a gente passou dias muito delicados, a gente debateu sobre isso aqui, sobre o número de atendimentos na UPA. Nas últimas semanas, o número ele tem se aproximado do limite previsto. Então, a demanda da UPA ela diminuiu, mas na estratégia toda de saúde, a gente iniciou fazendo a regulação da entrada no hospital. E aí agora a demanda está concentrada na UPA. Nós temos que conseguir fazer a regulação da entrada na UPA. E para regular isso, a gente precisa ter oferta de atendimento nos postos de saúde. Então, precisa mais médicos nos postos de saúde. Dentro da área da saúde, você teve agenda durante esta semana em São Paulo. O que a gente pode trazer de novidades? De que forma que a gente pode agregar ao município? A gente esteve visitando 3 cidades, Ribeirão Preto, Bauru e também São Paulo, capital. E as agendas elas foram montadas assim, procurando entender ou aperfeiçoar a relação entre educação e saúde. Por isso do Hospital Bruno Born, por isso da Univates, e a gente conheceu em cada um desses locais essa parceria, essa interligação, essa proximidade que existe entre os serviços de saúde e a área da educação. É algo que a gente tem feito aqui em Lajeado, principalmente na atenção básica, onde o município oferece a sua rede e a Univates contrata os profissionais, e isso serve também para a formação acadêmica, porque
os alunos dos diversos cursos da medicina, da saúde, ele pode utilizar a saúde pública para fazer a sua formação. Isso é muito enriquecedor, isso é muito importante. E em São Paulo a gente teve essas oportunidades de estar analisando outras esferas, outras possibilidades para estar juntando essas duas áreas tão significativas e tão importantes. O Darcy Herman, do Centenário, diz: Lajeado é cobrado no atendimento da UPA. Como os outros municípios que usam ajudam? Existe um valor que os municípios que estão vinculados à UPA de Lajeado, eles repassam para o atendimento. Mas é mais simbólico do que efetivamente representativo. Mas há uma contribuição, sim, de outros municípios. Bom, apenas para contribuir, entrar um pouco mais em profundidade em relação a essa agenda, esses municípios que você citou, alguns têm essa relação que Lajeado tem de, por exemplo, ter uma universidade que fornece a estrutura de atendimento para a população também com seus alunos, e como que funciona para garantir que isso seja feito com qualidade? Afinal de contas, são estudantes, ainda não são profissionais formados. Olha, a gente, tanto Ribeirão Preto quanto Bauru, a universidade que mantém grande parte dos serviços é a USP, a Universidade do Estado de São Paulo. E isso faz uma diferença significativa, porque os profissionais, eles são servidores públicos e aí, no caso, o Estado suporta e depois acontece a interligação entre saúde e educação. No Albert Einstein, que a gente visitou também em São Paulo, são entidades privadas. O curso é privado, os atendimentos hospitalares são privados, mas esse é talvez o hospital de maior renome em todo o país, e está observando o que tem acontecido lá e replicar para a nossa realidade é muito significativa. E em todos os casos, eles ficaram interessados em conhecer essa sistemática na atenção básica. Da universidade está agindo junto a postos de saúde e junto à UPA. Então, o intercâmbio que existe entre as cidades e Lajeado, apresentando seu case, conhecendo outros cases, eu tenho convicção de que a gente pode alavancar saltos muito importantes na saúde como um todo do município e depois para outras regiões do país. Prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, sabe que quando tem alguma crítica, solicitação, a gente traz, mas quando tem elogio, perfeito, a gente também precisa trazer, né? Perfeito. A Marisete Malman, ela escreve o seguinte: estive no posto do Montanha, quero parabenizar a funcionária Marinês, que sempre dá um jeito de ajudar os pacientes que vão em busca de atendimento. Tem que falar legal, também quando o atendimento é bom, né, prefeito? Tem que ser claro, né? Exatamente. E a gente, quando em momento de dificuldade, a gente faz questão de dizer que está em dificuldade e a gente concentra mesmo para buscar resolver as dificuldades. A área da saúde é muito complexa e sempre teremos algum ponto para estar melhorando. E a possibilidade de ter esse problema, sentar, conversar e buscar a solução é uma grande virtude que a gente não pode perder aqui em Lajeado. Rafael Spengler, novo secretário da Fazenda, como é que está sendo essa transição já com a saída do Guilherme Tchê, já anunciada há mais tempo, mas agora também já com um novo profissional à frente dessa pasta, inclusive conversamos com ele essa semana, prefeito. Inclusive participou agora há pouco, antes de vir para a rádio, a gente teve uma reunião para ver as alterações, nós voltamos ao tema de ICMS, as alterações na legislação estadual do ICMS, e aí o Rafael e o Guilherme estavam presentes junto com a Secretaria de Educação. Agora, até então, a educação ela não tinha reflexo direto no ICMS. E agora ela vai passar a ter um papel importante na definição dos cálculos do retorno do ICM para o município. Então, tenho certeza que vai ser muito legal também essa sequência do trabalho do Rafael. Estive conversando ontem com o ex-secretário da Saúde, o Tovar Muscop. Ah, poxa, faz um tempão que não falo com o Tovar. Tá pro Roca Salles, ele que faz 40 anos agora, finalzinho desse ano, e tá atuando no Hospital de Estrela e também de Teutônia. E, enfim, fazendo esse registro, me contou como é que foi um bastidor aí para ele ser colocado como secretário antes do atual Cláudio Klein, que hoje é o secretário da Saúde, ambos médicos, né? Sim. 2 secretários técnicos. Mas falando a respeito de um outro tema que nós temos aqui para tratar, que é a implantação de central de tratamento de resíduos sólidos em Lajeado, uma pauta importante, esse tratamento do lixo aí que precisa avançar aqui no município. Sim,
Agora, há últimos dias, a Câmara aprovou, então, a legislação que permite que a gente conceda a operação do aterro sanitário e de todas as tecnologias que são oferecidas para o município. O manejo do resíduo, ele é uma das que mais avança e com maior velocidade mundo afora. Numa dessas viagens, dos casos que foi apresentado em Israel, eles conseguem transformar 100% do lixo em tijolo. E aí é uma tecnologia que ainda não está disponível para o mundo afora, é uma planta exclusiva lá em Israel, mas demonstra que a gente pode ter soluções muito mais efetivas, muito menos danosas ao meio ambiente do que a gente tem hoje, que é simplesmente fazer a separação do lixo, com todo o problema que é isso, porque o Brasil ele não é efetivo em fazer a reciclagem do lixo e depositar isso em uma célula. Então, o objetivo do município de Lajeado é avançar nisso, é que a gente possa recolher o resíduo, levar para o aterro e ter o mínimo de depósito do rejeito no próprio aterro sanitário. Por isso, dessa proposta de licitação, dessa proposta que, agora com a aprovação da Câmara, há um passo anterior, que é a remessa desses materiais para o Tribunal de Contas e aí depois a licitação na rua. Pelo que nos falou o secretário Luiz Benoit aqui durante a semana, hoje se reaproveita 5% do lixo em Lajeado e com essa inovação seria praticamente 100% e o que sobraria seria cinzas, que não ia acumular tanto lixo no novo espaço, né? Então, bem interessante esse projeto. E com a possibilidade de avaliar também o que está depositado lá. É possível fazer a utilização da técnica para diminuir o passivo que hoje existe no aterro também. Rendeu a questão do ICMS aqui, o Beckman, não sei se é relação à Prefeitura de Lajeado também, ele disse: gostei da posição do prefeito de Roca Salles, que vai diminuir cargos, e isso é o que precisa ser feito. É muito certo para pouco serviço, não deve ser certo, deve ser outra coisa aqui. Se trabalhar muito servidor, eu acho que ele quer dizer. Pode ser. Se trabalharem de verdade, com 1/3 deles atende bem. Basta ter vontade e não corpo mole. Ficarem conversando ao invés de atender os contribuintes. Abraço do Beckman. E acho que o Lajeado, pelo que o prefeito já falou, não vai ter necessidade de cortar cargos, porque também não vai ter uma... Essa é uma sistemática que já foi feita em 2017. E a gente tem sido extremamente rigoroso, assim, seletivo na seleção e na contratação dos profissionais, não só CCs, mas também servidores públicos, para fazer realmente estar adequado à demanda, porque toda contratação, o dinheiro sai do mesmo lugar, que é o investimento. Tem mais elogios aqui. A Lilian Merschbecker disse parabéns pela festa de São João, maravilhosa. Estava muito legal, né? Estava muito, né? Foi um domingo diferente, um domingo marcante, assim, pelo primeiro evento lá no Parque Ney Santos Arruda, e a repercussão geral foi muito, muito boa, e parabéns também ao Grupo Independente por estar presente lá e fazendo todas essas transmissões. Prefeito, tem um ouvinte perguntando aqui pra gente, dizendo o seguinte: sei que é fora da pauta, mas gostaria de perguntar se vai ser realidade para Lajeado a Guarda Municipal Armada. Eu acredito que ele queria dizer a respeito disso. Ele disse que trabalha com escolta e teria interesse de se candidatar para uma oportunidade. Sim, esse projeto ele passou pelo gabinete, ele já está na Secretaria de Administração e ele vai ser encaminhado para a Câmara de Vereadores, acredito que ainda no mês de julho, então possibilitando o início desse processo para que a gente tenha uma guarda municipal em Lajeado. Inicialmente, os atuais fiscais de trânsito, eles migram para essa nova função? Não. Ou como que vai funcionar? Eles seguem sendo fiscais de trânsito. Essa também foi um diálogo que a gente manteve com o pessoal do trânsito, mas o guarda municipal, esse novo cargo, ele engloba também as atividades do agente de trânsito. Então, a gente não migra o agente de trânsito para a guarda por causa dos impedimentos legais, mas o guarda ele também surge com essas atribuições do agente de trânsito. Serão contratados novos servidores, portanto. Sim. Mas o fiscal de trânsito hoje, ele tem a possibilidade de fazer um curso, enfim? Ele tem a possibilidade de fazer outro concurso e caso ele passe, ele não migra do concurso atual, perfeito. Não. Juridicamente se entendeu arriscada essa alternativa, então a gente optou por atividades novas. Entendi.
Prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, obrigado pela entrevista, mais uma vez, parabéns, realmente bem lembrado aqui pela Lilian, né? Foi uma bela festa, estivemos lá acompanhando, transmitindo o São João no Parque. Um bom final de semana pela frente. Muito obrigado, abraço a todos e um bom final de semana.